Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, em outras traduções, dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta, em outras traduções, assenta à roda dos zombadores, em outras traduções, escarnecedores. O importante é, já esclarecendo para vocês a palavra, o significado da palavra escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que rejeitam a palavra de Deus e que, de certa maneira, motiva os outros a não darem a atenção para o que Deus já deixou revelado a todos. Voltando para esse homem feliz. Pelo contrário, este homem feliz tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Os ímpios são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele tudo que nós necessitamos aprender, a saber, através desse salmo, nesta noite, para que possamos aplicar essa palavra no mais profundo do nosso ser, que essa palavra seja, a partir de hoje, Senhor, o nosso comportamental, para que sejamos esse homem feliz que o salmista aqui declara, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. O tema: a verdadeira prosperidade do homem. Quanto que a gente ouve falar em prosperidade, para o crente? Glória a Deus. Nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. Nós sabemos que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A palavra diz claramente. Mas o importante é a gente saber dividir exatamente o que significa a prosperidade com Deus. Ouvimos falar, né? Ligamos a televisão hoje, já estamos ouvindo falar sobre prosperidade por parte de muitas denominações. Mas vamos compreender verdadeiramente o que Deus espera para nós nessa vida terrena, para que tenhamos exatamente a revelação vinda do Espírito Santo, para que, de certa maneira, não haja mais confusão na nossa vida. E uma das coisas para ilustrar, uma das palavras para ilustrar essa palavra, esse salmo que nós já estamos ministrando nessa noite, não poderia deixar de ser o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 30, dos versos 15 a 19, que eu vou ler para vocês. Agora ouçam Deus falando, através da palavra. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos. Vejam, irmãos, que é uma ordem, não é um pedidinho informal, ao contrário. Decretos e estatutos, e andando em seus caminhos.
Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se contudo seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir e forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto que hoje, que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa. E a boa terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhe deis as escolhas entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunho da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. É exatamente a ratificação, ou seja, a confirmação desse Salmos. Podemos dizer que o salmista extraiu exatamente dessa ordem do Senhor, do nosso Senhor, do Deus Altíssimo, para que não haja confusão por parte da nossa vida, muito pelo contrário. Irmãos, eu sempre estou lembrando a vocês que a Bíblia se refere somente em dois assuntos. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela trata exatamente de dois assuntos, de duas doutrinas. Um é a martiologia e outro é a soteriologia. Em outras palavras, a martiologia é o estudo sobre o pecado. É tudo que Deus revela sobre o pecado. E a soteriologia é tudo o que Deus nos revela para a salvação. De Gênesis e Apocalipse não se trata em outro assunto. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua longínqua bondade, né? Ele mostra exatamente tudo a nós revelado sobre esses dois assuntos: pecado e salvação. Todas as Sagradas Escrituras revelam para mantermos sempre muito cuidado com as nossas escolhas. A todos os instantes somos chamados, para escolher coisas nesse mundo. No passado, nós já escolhemos muita coisa errada. Por isso é que Deus, através da sua palavra, nos alerta exatamente para que saibamos escolher as coisas certas. E as coisas certas dessa vida, tanto desta como para a vida vindoura, nós só encontramos em Jesus. Amém, irmãos? Oh, glorioso Deus! São através das nossas escolhas que seremos santos ou não. São através das nossas escolhas que nos levarão à salvação ou não. Quantas coisas! Olha agora para a tua vida. Olha agora exatamente, um quadro da tua vida inteira. Veja quantas coisas que você escolheu no decorrer dessa vida que num determinado momento você se arrependeu. Olha, não deveria ter feito isso. Quantas vezes falamos isso? Não deveria ter dado ouvido a determinada situação. Por isso é que eu digo, escolhemos muito mal no passado. Mas agora com Jesus nós temos tudo para escolher as coisas certas dessa vida. É só olharmos exatamente para aquilo que Ele escolhe. A Bíblia nos chama a todo momento para que sejamos imitadores de Cristo. Conforme o apóstolo Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Amém, irmãos?
E nós não podemos mais, ser vacilão nessa vida. Escolher coisas erradas. O pecado, irmãos, só degenera. O pecado só traz sofrimento, o pecado só traz, arrependimento. E conforme eu sempre falo para vocês, nós não podemos ser um crente eternamente arrependido, muito pelo contrário. Nós devemos nos arrepender de verdade, e compreender exatamente o que Deus fala, para que cada vez mais nós possamos acertar nessa vida. E acertando nessa vida, automaticamente nós já estamos na eternidade. Já estamos contemplando essa vida vindoura, Já não teremos surpresa quando Jesus chegar, porque estaremos com Ele certamente. Amém, irmãos? A exemplo do Salmo 91 que ministramos semana passada, no domingo passado, o Salmo 1, também nós não sabemos ao certo quem é o autor do Salmo 1. Muitos salmos são creditados, conforme falávamos aqui ontem no estudo, na INC, muitos salmos são creditados a Davi, outros a Salomão, outros a Moisés, outros a filho de Coré, mas outros nós não sabemos quem são os autores. Mas isso não importa, porque nós sabemos que toda a Escritura é inspirada, pelo Santo Espírito de Deus. Escrita por homens, mas inspirada pelo Santo Espírito. Amém, irmãos? E o salmista aqui, ele revela o que é certo e o que é errado para cada um de nós. Observa, eu sempre digo que numa leitura, batemos o olho e lemos, às vezes não compreendemos exatamente o que a Bíblia está falando para nós, mas compreendendo que há dois assuntos que é tratado de Gênesis a Apocalipse, que é pecado e salvação. Deus denunciando exatamente o pecado, na vida do homem, porque todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Por isso só já basta. Nós já sabemos que nós temos necessidade de Deus em todos os sentidos na nossa vida, conforme foi trazido aqui, em todas as áreas da nossa vida, não necessariamente numa ou outro, Eu não posso ser santo só quando eu piso dentro do templo do Senhor, muito pelo contrário. Eu tenho que ser santo na quitanda, na feira, Eu tenho que ser santo no meu trabalho, eu tenho que ser santo na minha família, e eu tenho que buscar exatamente santificar a minha vida. De certa maneira, espiritualizar todas as causas da minha vida para que eu acerte nesta vida. Já errei muito no passado. Por isso que nós temos que se examinar constantemente, olhando para a nossa vida, aquilo que a gente já deixou para trás. Conforme eu sempre friso aqui, olhando pelo retrovisor, as coisas que já ficaram para trás. Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Assim como o povo de Israel desprezava uma vida de santidade e pureza, nós encontramos hoje, até mesmo dentro da nossa casa, as pessoas que, dentro da nossa família, as pessoas que desprezam a santidade e a pureza. Muitos em nossos dias nem querem tomar conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas que vocês convidaram para vir no culto, para ouvir a palavra de Deus, e que de certa maneira criou uma expectativa no teu coração que essa pessoa viria, e na última hora ela nem deu sinal, desistiu. Oh Deus amado, muitos em nossos dias acham que vive uma vida politicamente correta, conforme o mundo. E o mundo jaz no maligno. Dia após dia,
o mundo nos leva a pensar nos prazeres da carne, em todos os sentidos. Filmes, televisão, hoje mais do que nunca, com a internet, revistas, o modismo de uma forma geral. Esses formadores de opinião, os chamados influencers, sugerem que uma vida de permissividade é o caminho para a realização. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer, eu não posso deixar de fazer as coisas. Não é assim que dizem? Há diversas músicas condicionando exatamente para que a gente faça determinadas coisas, nos motivando. Revista, televisão, enfim, toda a mídia, mostra exatamente que a gente tem que andar na carne, não no espírito. E por ser visíveis essas coisas, as pessoas se apegam a isso, esquecendo exatamente das invisíveis. Que as invisíveis pertencem a Deus, ao mundo espiritualizado, aonde que sempre eu digo para vocês, vamos em todos os sentidos fazer com que prevaleça a palavra do Senhor na nossa vida. João, no capítulo 3, verso 30, é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que eu espiritualize as causas da minha vida, que eu responda exatamente com a vontade de Deus. Porque uma vez que eu morro com a minha vontade, eu ressuscito com a vontade de Jesus a todos os instantes. E é isso exatamente que nós somos, de certo modo, convencidos pelo Espírito Santo. Porque Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos dar ouvido ao Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. E quem é a igreja nesse contexto? Sou eu, são vocês, são os nossos. Amém? Nesses 6 versos do livro de Salmo 1, nós encontramos aqui as bênçãos que acompanham aqueles que sempre meditam e obedecem à palavra de Deus. O salmista aqui ele faz algumas revelações sobre a verdadeira prosperidade conquistada pelo homem que vive em santidade e que nunca se compara aos perversos, aos ímpios. É comum, irmãos, a gente olhar para que aquela pessoa que está adquirindo determinada coisa, por que ele tem tudo aquilo e é aquilo que ele é? A gente julga as pessoas desejando até o que elas estão adquirindo. E a palavra diz que nós não devemos nos comparar com o ímpio, com o perverso. E a gente faz isso. Ou não. O cara comprou um carro, o cara comprou uma casa, Esse cara não vai nem na igreja. E a gente já... por que Deus dá prosperidade para aquele e para mim não está dando? Será? Será que você não está recebendo uma prosperidade divina? Será que aquilo que está sendo acrescentado de material na vida daquela pessoa não fará com que ela se perca mais ainda do que ela já está? E você está sujeito a Deus. Você compreende as coisas de Deus. Você sabe exatamente de que vem dele o querer e realizar de todas as coisas. É nele que reside isso. O que vem para a tua vida, conforme diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para a minha vida e para a sua vida. A gente tem que aprender a glorificar a Deus, nas coisas pequenas como também nas coisas grandes da nossa vida.
Não é necessariamente só mar vermelho que vai abrir na nossa frente dizendo que aquilo é um milagre. O fato de você ter acordado hoje e respirado já é um milagre na tua vida. O fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus já é um milagre na tua vida. Olha que privilégio que você tem de ouvir exatamente o que o Espírito fala para a igreja. Amém, irmãos? Eu tenho certeza, porque embora eu esteja falando aqui, mas o Espírito Santo está falando aí na tua mente e no teu coração. Esse Espírito fala, irmãos. Ele mostra exatamente aquilo que nós devemos ser em Cristo e não ter em Cristo Jesus. Ser em Cristo. Oh, glorioso Deus! Primeira revelação. Próspero é o homem que recebe a bênção de Deus. Verso 1 e verso 2. Olha que diz a palavra feliz. A tradução de bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, dos ímpios. Quantas pessoas que ainda se aconselham com pessoas? Eu já falei que nós não temos poder para aconselhar ninguém. Quem tem o poder de aconselhar é o Santo Espírito de Deus, porque Ele é o conselheiro. Ele que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Claro que eu posso conversar com uma pessoa convencendo a ela, mas através da palavra de Deus. Se não houver a palavra de Deus embutida num conselho, despreze, porque é Deus quem fala. É o Espírito quem fala. É o Espírito que tem as coisas certas na tua vida. Quantos conselhos de pessoas erradas que você um determinado dia aceitou e padeceu? Se arrependeu. Portanto, é o que a palavra nos chama. Se erramos no passado com relação às nossas escolhas, nesse momento nós temos que escolher as coisas certas. E as coisas certas, mais uma vez, só vêm de Deus. Jesus, como que o Senhor agiria nessa situação? O Senhor faria isso ou deixaria de fazer? Jesus, eu te dou totalmente liberdade para que o Espírito fale e para que eu possa acertar mais e mais nessa vida. Eu não quero mais errar nessa vida, eu não posso mais errar nessa vida. Eu tenho, Senhor, que observar exatamente o que é importante na minha vida e o que é urgente na minha vida. E a urgência da minha vida é te conhecer cada vez mais, é me entregar cada vez mais a Ti, é permitir que o Senhor fale na minha mente e no meu coração, é que o Senhor fale exatamente nas minhas atitudes. A Ti, Senhor, eu me entrego. O próspero descrito nesse salmo é um homem feliz e bem-aventurado. Esse é o feliz. E não esses que estão aí, né, em volta de uma riqueza tamanha. A própria Bíblia diz que nós não devemos colecionar tesouro na terra, e sim nos céus. Muitas pessoas estão aí colecionando tesouro na terra para a sua própria condenação. É muito que essas pessoas têm, como o jovem rico, né? O jovem rico, quando ele chega até Jesus, ele diz para Jesus: o que eu faço para entrar no reino dos céus? E o que Jesus responde para ele? Vai e vende tudo que você tem e entregue para os pobres. Era muito o que ele tinha, a própria Bíblia diz isso. Era muito o que ele tinha, tanto que ele vira as costas para Jesus. E quantas pessoas virarão as costas para Jesus diante do muito que elas possuem? O próspero e feliz é dirigido pela palavra de Deus, pela palavra de vida eterna.
Uma vez que eu conheço a palavra de Deus e aplico ela no meu coração, eu sou feliz e próspero. Eu já sou um bem-aventurado. Amém, irmão? O que a Bíblia fala aqui nesses 2 versos 1 e 2 é que esse homem, ele está no mundo, mas não pertence mais no mundo. Conforme Jesus, na oração que ele faz para o Pai, em João, no capítulo 17, verso 14, ele diz: e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Embora, irmãos, estamos aqui nessa terra, mas uma vez que nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus, que nós estamos buscando exatamente cada vez mais o seu ensinamento, nós não pertencemos mais a esse lugar. Isso tudo já passou, né? Isso aqui, essa terra para nós, não é o nosso lugar. A nossa habitação não é aqui, a nossa habitação é a eternidade com o Senhor. Isso tudo aqui é transitório, isso tudo aqui é temporário, portanto as nossas escolhas têm que estar em concordância com o nosso Deus e Pai. Tudo vai passar, tudo passa, mas a palavra de Deus é eterna. Este homem feliz e próspero se mantém distante da vida do perverso, do ímpio. É claro, irmãos, que nós não devemos evitar um relacionamento com o perverso, com o ímpio. Não somos nós quem julgamos. Muito pelo contrário. Esse relacionamento que nós temos com essa pessoa vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de apresentar Cristo para eles. Sermos amigos deles não significa que nós somos participantes dos seus pecados, das suas iniquidades. Nós devemos, ter uma cumplicidade com esse homem, mas observando aquilo que Jesus falou para os primeiros apóstolos, quando ele está fazendo exatamente, quando ele está reunindo os 12, ele diz: a partir de hoje eu os faço pescadores de homens. Quantas pessoas que nós sabemos que estão em iniquidade, que de certa maneira está próxima de nós, e que às vezes por mal interpretar a palavra a gente se distancia dessas pessoas. Ao contrário, a gente tem que estar próxima dessas pessoas para fazer com que realmente elas conheçam a Jesus, não sendo participante do pecado dela. Mas à medida que você tiver um relacionamento com essa pessoa, você pode até denunciar o pecado na vida dela. À medida que ela vai te conhecendo, que ela vai se relacionando com você, você vai ter a liberdade de denunciar. Você está fazendo coisa errada. Deus espera fazer com que você se arrependa, e através da tua vida torta que você está vivendo hoje, Ele pode transformar você num vaso de bênção, onde que você vai, de certo modo, influenciar as pessoas através do teu novo modo de vida. Amém? Então, como eu disse, é claro que não devemos evitar o relacionamento com o perverso, mas jamais poderemos concordar com a sua vida de pecado. Devemos sempre evitar e manter cumplicidade no estilo de vida desse perverso, desse ímpio, e nem mesmo julgar. Devemos sempre buscar dar o bom testemunho acerca do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, vocês sabem, eu sempre toco aqui no assunto, que é muito importante, porque há um poder que habita dentro de nós e que às vezes a gente não sabe utilizar desse poder. Esse poder é um poder de conhecimento, é um poder de discernimento, é um poder da palavra da sabedoria. Se eu não estou sabendo conversar com determinadas pessoas, ore por esse poder, por esse dom. Senhor, me dê a palavra da sabedoria para que eu possa conversar com essa pessoa.
Fale, Senhor, através da minha vida, através da minha boca, Senhor, mas que sejam as suas palavras a ecoar na mente e no coração dessa pessoa. Eu estou aqui agora, Senhor, como um vaso. Me preencha com o seu Espírito Santo, me traga os dons do seu Espírito Santo para que eu possa transbordar na vida dessa pessoa, trazendo para essa pessoa conhecimento, trazendo para essa pessoa discernimento, trazendo para essa pessoa, né, a fé. Amém. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já opera em nós, está em nós. Senhor, me ensina a operar com esses seus dons. Eu não quero isso para minha vanglória, Senhor, mas sim para, né, a sua igreja. Para popular a sua igreja de pessoas que verdadeiramente estão entregues a Ti, que Te buscam em espírito e em verdade. Oh, glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, devemos levá-lo, né? Levar essa pessoa à salvação, devemos levar essa pessoa a Jesus. Ser André na vida dessas pessoas, ser aquele apóstolo de Cristo que verdadeiramente tem, né, o evangelismo na veia, né? Aonde a planta do nosso pé pisa, para que realmente nós possamos proclamar essa vitória em Cristo Jesus na vida dessa pessoa. O verso 1, a parte B dele diz: não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Em outras, traduzindo aqui, né? Não se detém, ou seja, não se aprisionam, não se assenta com esses zombadores. O homem feliz e próspero é amigo sincero dos perversos, dos ímpios, mas não anda nos seus caminhos. O homem feliz e próspero se mantém no caminho do Senhor. Veja, irmãos, como a Bíblia esclarece o que é propriedade para esse homem feliz, que não está, né, juntando apenas tesouro na terra. É claro que o Senhor nos acrescentar, né, mais nessa vida, vindo dele, não tem, digamos assim, condenação nenhuma, muito pelo contrário. Porque à medida que vier dele, nós saberemos aplicar sem colocar ele de lado. Só para que vocês tenham noção do que acontece hoje a nível de Europa, a nível de Estados Unidos, países que realmente evangelizaram o mundo, podemos dizer assim. Nós somos produto da evangelização dos europeus. Eles vieram para cá, né, e evangelizaram. Hoje são os que mais necessitam do evangelismo. As igrejas estão se transformando em casa de show. É bonito, né? Então aquele cara que tem a grana, um ateu, compra aquele templo, né, e transforma aquilo numa boate. Igrejas estão sendo transformadas em mesquitas no mundo todo. A religião que mais cresce hoje no mundo, né, é o muçulmano. Vejam, irmãos, vejam que é tempo, né? São dias difíceis, conforme nós cantamos aqui ainda há pouco no louvor, mas é dia de derramamento do Espírito. É o dia exatamente, são dias que o Espírito fala e Ele está falando de uma forma mais profunda na nossa mente, no nosso coração, porque Jesus já está voltando e nós não podemos deixar de estar com Jesus quando Ele retornar, porque o objetivo dele não é reunir aqui placa de igreja, mas sim aqueles que verdadeiramente são a sua igreja. Amém.
O homem feliz e próspero não se assenta com zombadores, escarnecedores, em outras palavras, com pessoa errada. Escarnecedores, conforme já falamos, são aqueles que fazem um pouco caso da palavra de Deus, ridicularizam tudo que é sagrado. Gálatas, no capítulo 6, verso 7, diz: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear. Verso 2: pelo contrário, o homem feliz e próspero tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Irmãos, é impossível ver, imaginar um cristão que não segue a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que se proclamam cristão e nem conhecem a palavra de Deus. Tiveram um encontro, entregaram a sua vida, mas a partir daí já se acham salvos. Uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós chegamos até Jesus, arrependido, de coração sincero, porque veja que nós estamos diante de um Deus onisciente, que nos esquadrinha por inteiro, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar e conhece o nosso caminhar. Então nós não podemos ser hipócrita, né? Ser mentiroso com relação a esse arrependimento. Devemos nos arrepender de fato. E uma vez arrependido, conhecendo exatamente esse Jesus, né? Se entregando para Ele, os nossos pecados estão perdoados. A partir daí nós somos justificados, mas ainda não salvos, irmãos. Nós estamos no processo de salvação. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, vai dizer: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Muito crente vai cair tropeçado na própria língua, de tanto falar mal da vida dos outros. Muitos crentes vão cair exatamente nas suas iniquidades, aquele pecado que ela gosta de cometer. Muitos crentes vão cair por ser mentiroso. O crente que mente é a mesma coisa o crente que zomba de Deus. Amém, irmão? O próspero e feliz ama a Bíblia e nela medita dia e noite. Oh, glorioso! Assim esse homem terá uma verdadeira prosperidade na vida. Segunda revelação: o próspero é o homem que é bênção para o outro. Lembra da primeira? A primeira é o homem que recebe a bênção de Deus. A segunda revelação nesse salmo é o homem que é bênção para os outros. Eu recebi, de graça recebi, de graça dou. Ele é como uma árvore. Olha as figuras de linguagem que Deus, através do seu Espírito Santo, quando inspira os homens a escrever as Sagradas Escrituras, usa dessas metáforas, dessas figuras de linguagem para fazer exatamente com que os nossos olhos se abram, para que os nossos corações, né, se renovem, para que verdadeiramente a nossa alma receba essa verdade. Ele é como a árvore. Olha a comparação de Deus com relação ao homem que é bênção para os outros. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Vejam a verdadeira prosperidade nessa vida, irmãos. Vejam a verdadeira prosperidade que vem do Altíssimo. Veja a verdadeira prosperidade que Deus espera em cada um de nós, irmãos. Para cada um de nós, irmãos. Oh, glorioso Deus de poder, Deus de misericórdia, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória.
O homem próspero, separado do pecado, ele é comparado na Bíblia como uma árvore forte, saudável e frutífera. A árvore plantada junto às águas estará sempre alimentada e terá também o refrigério necessário para crescer. No tempo certo, dará o seu fruto e suas folhagens nunca murcharão. Vejam isso, irmãos, vejam isso. Esse homem, ele vive em comunhão com Deus. Oh, glória! Este homem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem se tornará um canal de bênção para os outros. Este homem será próspero em todos os seus empreendimentos. Suas palavras, assim como todos os seus atos, estarão sempre em concordância com os ensinamentos do Senhor. Assim, esse homem feliz e próspero abençoa a outros. Isso é que Deus espera em cada um de nós, irmãos. É uma alegria receber bênção. Mas alegria maior ainda é ser uma bênção para os outros. Atos no capítulo 20, verso 35 diz, lembrando das palavras do Senhor Jesus, a maior bênção em dar do que receber. Pastor, onde que está escrito isso? Nas bem-aventuranças. Mateus no capítulo 5. Deus misericordioso, cheio de misericórdia, nos dará a misericórdia. Bem-aventurado é aquele que pratica misericórdia. Ele terá mais misericórdia. E a terceira revelação: o perverso, o ímpio, precisa urgente da bênção de Deus. Verso 4 a 6. E a palavra diz, o mesmo não acontece com os perversos. São como folhas levadas pelo vento. Ao contrário, dos justos, que são como árvore frutífera, refrigerada, os perversos e os ímpios estão mortos em si mesmos. Quantas pessoas que você não julgando, mas tendo exatamente uma comparação com relação àquilo que a Bíblia fala e o que essa pessoa está fazendo, qual é a tua visão com relação àquela vida? Sem julgar, porque quem julga é o Senhor. Mateus no capítulo 7, verso 1 diz que seremos julgados, de acordo com que a gente julga as pessoas. Portanto, deveremos ser misericordiosos com essas pessoas, mas ainda assim fazendo a observação do comportamento dessa pessoa que ainda não foi justificada no Senhor, que ainda não foi perdoada pelo Senhor. Sem raízes não darão frutos. São como a palha espalhada por toda parte. A palha não tem valor algum. Quando os grãos são selecionados, assim o vento leva a palha por toda parte. E toda a palha que ainda resta, que virou um lixo, por não servir para nada, ela é jogada no fogo e queimada. A consideração que Deus está fazendo aqui com relação a essa palha é o perverso. É esse homem que para Deus não tem um significado. Ele não anda no caminho do Senhor. A vida dele é independente.
E a palavra diz que nós devemos depender de Deus em tudo. E o exemplo maior da nossa dependência em tudo é quando o homem é colocado no deserto. Naquela peregrinação, ele não tinha nada, ele não tinha água, ele não tinha o que comer. Deus manda o maná. Jesus é a rocha viva que sacia a sede deles no deserto. E quando Moisés tocou naquela rocha, de certa maneira ele tocou Jesus, que abasteceu, não é, com a sua água viva todas aquelas pessoas. A compreensão da Bíblia, irmãos, nós devemos fazer exatamente sempre um estudo. Quando pintou uma figura de linguagem, quando pintou uma metáfora, quando pintou ali, não é? Quando você está diante de uma parábola, para mais um minutinho para ler. Peça o conhecimento do Espírito, peça o discernimento do Espírito para que você se aprofunde nessa figura de linguagem, extraia dessa figura de linguagem, né, dessa metáfora, dessa parábola, aquilo que verdadeiramente Deus quer falar contigo. Muitos estão mortos eternamente em suas práticas mundanas, sem se dar conta. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Os perversos desse mundo parecem ricos e fortes, mas para Deus são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento. Quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes e os grãos da palha. E nenhum incrédulo poderá reunir-se com o justo. Os perversos não prevalecerão, os ímpios não prevalecerão no juízo. Nunca participarão da congregação dos justos. O homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Provérbios 21:16. O que Salomão está dizendo aqui para mim e para você é que esse homem não participará, não é, eternamente conosco. Que já compreendemos essa palavra e que já aplicamos essa palavra, não é, na nossa vida. As nossas atitudes estão todas elas espelhadas no comportamento de Jesus. Nós andamos nesse mundo observando exatamente os feitos do Senhor Jesus. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Participar da Santa Ceia, participar exatamente da memória do que Jesus fez para cada um de nós, não é necessariamente só nas Santas Ceias, mas sim em cada segundo da nossa vida, aonde que nós devemos morrer com a nossa vontade e ressuscitar com a vontade dele, aonde que nós devemos fazer dele o verdadeiro alimento em cada atitude nossa, que seja o seu sangue, que seja o seu pão consagrado nas minhas escolhas, para a honra e glória dele mesmo. Amém, Senhor, amém, Senhor. E a palavra do Senhor diz: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. No dia do julgamento final, Jesus dirá aos perversos e aos ímpios: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticaram o mal. Mateus, no capítulo 7, verso 23. Quantas pessoas estão fazendo mal para elas mesmas, irmãos, por não conhecer a palavra, por não viver aquilo que já está revelado para cada um de nós? Essas pessoas que, de certa maneira, estão se condenando a elas próprias. Jesus, ele veio para todas as pessoas. Ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para os seus.
Aqui nós estamos representando uma série de pessoas, não é, da nossa parentela, que ainda não tem esse entendimento, não tem esse aprofundamento. Peça a palavra da sabedoria para falar com ela, não é? Eu tive num culto e lá estava sendo ministrado o Salmo 1, e Deus falou no meu coração que eu preciso falar com você. Receba esse recado de Deus para a tua vida, porque Deus, Ele quer você junto dEle na eternidade. Ainda que você está cometendo todas essas iniquidades, ainda que você está fazendo esse mal, Deus te ama. Deus quer exatamente com que você se arrependa e venha viver com Ele eternamente, e que essa eternidade já começou na tua vida, já começou na nossa vida. Essa caminhada que nós estamos aqui já está nos levando, né, para a terra prometida, para Canaã, que é a tradução de Canaã. Hoje é a eternidade com Cristo Jesus, porque Ele já está voltando e Ele vai reunir a sua igreja na Nova Jerusalém. Ele vai fazer exatamente com o que os santos permaneçam com Ele eternamente. Os santos estarão com Ele quando os ímpios estarão sendo julgados, diz a palavra. Oh, glória a Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. Concluindo, irmãos, em dias de muita teologia da prosperidade e pouca prosperidade da teologia, em dias de selfies, né, que as pessoas estão aí se retratando num ego mais profundo, né? Qualquer coisinha é fazer biquinho e prestar um culto narcisista a ela própria, né? Através desse endeusamento que tem hoje aí pelo corpo, pela aparência. São coisinhas simples, mas o diabo, ele age nas coisinhas simples para fazer exatamente com que as pessoas fiquem cegas e fiquem cegas eternamente. Não dá nada não isso, né? Isso é pecado? Dá licença. Você está fazendo um culto narcisista, você está fazendo um culto a si mesmo, e a palavra diz colocar o Senhor em primeiro lugar da tua vida. Quer tirar um selfie que agrada a Deus? Fotografe a Bíblia. Fotografa ela na sua mente. Fotografa ela no seu coração. Porque aqui está a palavra dele para a tua vida, para a tua salvação. Em dias de influencers, de hebteólogos, né? Que vai passando esse amor de faz de conta, essa pomadinha que eu sempre digo aqui de alívio imediato, que o crente quando sai da igreja já esqueceu, já recebeu a bênção, e na verdade, né, a igreja é lá fora. Tudo que nós estamos sendo alimentados aqui, desse maná que está caindo direto do trono de Deus, porque o maná hoje é a palavra do Senhor, ela está exatamente, tem que entrar na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa falar para as pessoas amanhã, e trazê-las para o próximo culto, para que eles possam ver, né, e ouvir o que o Espírito diz para a igreja. Não o pastor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas tudo para mostrar exatamente, Pai, cada vez mais para as pessoas a sua benignidade, a sua fidelidade, mostrar para as pessoas esse amor que o Senhor tem por elas e que ainda elas não se despertaram para ver. Mas o Senhor as ama. Me permite, Senhor, me traga, Senhor, vidas essa semana, coloca vidas para mim, na minha frente essas semanas, para que eu possa pescá-la para o Senhor Jesus. O próspero, o feliz, são os que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. Arrependeram-se e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, justificados como verdadeiros cristãos, são abençoados em Jesus. Receberam a bênção de Deus e pode ser agora uma bênção para os outros. Efésios, no capítulo 1, verso 3,
o Senhor ratifique exatamente tudo isso que foi ministrado com relação a essa prosperidade com o homem. Todo louvor e glória seja para Ele, o nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Infelizmente, irmãos, os perversos, os ímpios, se recusam a reconhecer a sua necessidade. Recusam a dobrar os seus joelhos perante o Senhor Jesus, permanecendo no pecado e não aceitando o Senhor Jesus, não selando, ou melhor, e de certa maneira, estão selando de vez a sua condenação. Pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus que nos une, nós podemos sim ser bênção para estes, especialmente para essas palhas que um dia será lançada no fogo. Esforcemo-nos, irmãos, para ganhar o máximo de pessoas para Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela revelação dessa palavra, Senhor, desse Salmo 1, que muitas vezes batemos os olhos, já viramos as páginas para o 2, para o 3, para o 4, e não buscamos exatamente ver na raiz, na essência exatamente da sua fala, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer para cada um de nós, para essa transformação de vida, Senhor. Conforme o apóstolo Paulo fala, que nós devemos, a partir de hoje, ter uma mente renovada, olhar exatamente para que a nossa vida seja transformada como sacrifício no altar, como oferta no altar. É o que o Senhor espera em cada um de nós, essa metanoia, essa mudança de comportamento, para que, através desse testemunho, que o Espírito nos revela, convencer as pessoas do pecado, apresentar o juízo de Deus e a sua justiça, para a honra e glória do Senhor mesmo. Nos capacite, Senhor, nos capacite, trazendo para cada um de nós intrepidez, ousadia e tenacidade na proclamação da sua palavra, da sua verdade. É o que te pedimos, Senhor, lhe prestando esse culto. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.